Glórias a Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida de uma maneira gloriosa e poderosa. Estamos iniciando mais uma escola bíblica da nossa lição da nossa editora Calil, Um Novo Tempo para a Família, aprendendo com as famílias da Bíblia, e a nossa lição é a lição de número 10, Buscando o Sucesso no Lar. Vamos aprender sobre a família de Ezequias. E o texto-chave é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Esse é o texto que nós vamos estudar, o texto-chave, que nós devemos cuidar da nossa família, buscar o sucesso no lar. A sabedoria diária, na segunda-feira, segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículos 1 e 2, o reinado de Acaz. Terça-feira, segundo livro dos Reis, capítulo número 18, verso 1 a 3, o reinado de Ezequias. Quarta-feira, segundo livro das Crônicas, 33, do 1 ao 6, a descendência de Ezequias. Quinta-feira, Provérbios, capítulo 23, versículo 13, corrija seus filhos. Sexta-feira, Provérbios 4 e 26, pondere o seu caminhar. Sábado, Colossenses, capítulo 3, do 18 ao 21, atitudes certas para com a família. A leitura bíblica em classe, a leitura bíblica desse texto está no segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso 1 ao 3, que diz: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volta e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um emplastro de figos. E eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. A introdução da nossa lição vai relatar esse assunto dizendo: a maioria de nós cresceu ouvindo a frase trabalha para ser alguém na vida, ou então lute para alcançar sucesso. De alguma forma isso ficou gravado em nossas mentes. Não são poucas as pessoas que hipotecam suas vidas, suas famílias e sua saúde em busca desse tão almejado sucesso. A lição de hoje nos ensina que muito mais do que sucesso na profissão, nas finanças e até mesmo no ministério, precisamos acima de tudo ter sucesso na formação e estruturação da família que Deus colocou sobre nossa responsabilidade. O título diz: buscando sucesso no lar. Nós temos uma dificuldade nos tempos em que estamos vivendo, é que a gente acaba deixando a nossa família, o nosso lar, em segundo plano. Se busca tanto sucesso em tantas áreas e buscamos pouco sucesso na nossa família. O sucesso do nosso lar é a base da nossa caminhada, é aonde nós nos ancoramos, é onde nós temos firmeza para prosperar em todas as áreas. Então, se você não tiver sucesso no lar, se nós não tivermos sucesso com a nossa família, de maneira alguma teremos sucesso, ou será infrutífero o sucesso. Por mais que tenhamos sucesso na vida, nas finanças, na área profissional, no contexto social, se não tivermos na família, se não tivermos sucesso com a nossa família, nós teremos dificuldade. Bem colocado foi aqui por Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, esse negou a fé. A nossa fé, ela é firmada, ela é demonstrada pelas atitudes que nós temos e pelo sucesso que nós temos na nossa família e com os da nossa casa.
com os da nossa igreja, com aqueles com quem temos comunhão. Então, que Deus nos ajude a vivermos uma vida que agrade ao Senhor e glorifique o seu nome. E nós vamos ver aqui na história do rei Ezequias, na família do rei Ezequias, esse assunto tão pertinente, né? No texto que nós lemos aqui, capítulo 20 do segundo livro dos reis, vai dizer que chega o ponto em que Isaías é usado por Deus para ir ao palácio e dizer para que Ezequias colocasse em ordem a sua casa. O reinado estava bem, o culto ao Senhor, os sacerdotes, tudo estava bem organizado. Os juízes para julgar algumas causas do povo, estava tudo bem certinho, mas não tinha sucesso na sua casa. E aí a palavra veio: põe em ordem a tua casa. Que Deus nos ajude, que nós venhamos priorizar, que nós vamos ter como primazia cuidar da nossa família, honrar aquilo que Deus colocou na nossa mão, porque a maior joia que Deus colocou, a maior bênção que Deus te deu foi a sua esposa, e através da sua esposa a sua família, foi o seu esposo, e através do seu esposo a sua família, os seus filhos. Então cuide, priorize, e que a tua família seja uma família de sucesso, uma família abençoada. A reforma de Ezequias, a nossa lição está dividida em 3 partes. A primeira é a reforma de Ezequias, a segunda é Manassés, a vergonha de Ezequias, e a terceira, Deus quer ver a nossa vida em ordem. Quem era o rei Ezequias? Dos 19 reis que reinaram em Judá, apenas 6 deles foram reis bons que serviram ao Senhor. Nesta lista não poderia faltar o rei Ezequias. Ele é o 13º rei de Judá. Ele reinou 29 anos em Jerusalém e fez o que era bom aos olhos de Deus. Ezequias foi um homem notável, com uma história singular, que serve de inspiração para todos nós. Filho do terrível rei Acás, o jovem Ezequias pôs em seu coração restaurar a fé e o culto monoteísta ao único e verdadeiro Deus. Ele era jovem, tinha apenas 25 anos de idade quando assumiu o trono em Jerusalém. Com a morte de seu pai, recebeu de herança um reino totalmente afundado na idolatria e no pecado. Aí você viu quem era o rei Ezequias e o contexto onde ele estava inserido. Ezequias é filho de um dos piores reis de Israel, chamado Acás. Ezequias cresceu no meio da idolatria, cresceu no meio de um culto politeísta, servindo quando a nação servia a todos os deuses, a vários deuses, e de repente ele vai propositar no seu coração servir ao único Deus, ao único e soberano Deus, Jeová. E ele vai restaurar o culto, ele vai trabalhar para que haja novamente uma adoração monoteísta, a só um Deus, a um único Deus. Isso é maravilhoso. Nós podemos olhar na situação que estamos vivendo e tem muita gente dizendo: não posso cuidar da minha família, não posso fazer algumas coisas porque a sociedade está totalmente desregrada, com tantos problemas, com tantas dificuldades, não há condições de restaurar. E aí tu vai ver que Ezequias vai provar para nós que há condições de você criar uma família, restaurar a sua família e viver uma vida abençoada em meio ao caos, mesmo vindo do caos, mesmo com tantos problemas. Deus te dará condições e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Segundo tópico da primeira parte, diz o pai de Ezequias. Seu pai Acás, o 12º rei de Judá, havia seguido a maldade de todos os reis anteriores a ele. Chegou ao cúmulo de sacrificar o seu próprio filho em adoração aos deuses. Esse rei perverso não somente praticou a idolatria em público, como também vendeu os utensílios sagrados do templo, profanou e fechou as portas da casa de Deus, e se não bastasse, levou ao povo a se entregar à idolatria e à imoralidade, provocando a ira do Senhor. Com grandes derrotas, Deus humilhou Jerusalém e ao seu rei perverso. No entanto, o rei Acás não se arrependeu dos seus caminhos, mas desprezou ainda mais o Eterno. Acás morreu com apenas 16 anos de governo, deixando para seu filho Ezequias uma nação idólatra, um templo profanado e a verdadeira religião esquecida no coração do povo. Você entendeu aí? Quem era o rei Acás? O pai do rei Ezequias. A maneira como Acás procedeu
poderia ter sido exemplo para Ezequias, mas Ezequias não vai buscar o exemplo de seu pai ou na maneira como seu pai procedeu. Ezequias vai buscar o exemplo na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, naquilo que Deus havia instituído através de Moisés e através dos profetas e através do próprio rei Davi, que foi o rei segundo o coração de Deus. Ele vai ler os escritos e vai mudar, trabalhar de uma maneira que o seu reinado seja de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. O terceiro tópico diz uma conduta diferente. O jovem Ezequias não seguiu os passos de seu pai idólatra. Antes andou no caminho de Davi, seu antepassado, iniciou uma verdadeira reforma espiritual. No primeiro mês de seu reinado, restaurou e abriu as portas do templo, quebrou as estátuas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze dourada pelos israelitas e incentivou os sacerdotes a voltarem ao Senhor. Purificou o templo, restituiu o serviço da casa de Deus e convocou toda a nação a se voltarem ao Senhor e comemorar a Páscoa em Jerusalém. Em 29 anos de reinado, Ezequias havia levado toda a nação a se curvar aos pés do Senhor. Ele lutou para realizar uma verdadeira reforma espiritual no país, atitude que lhe garante um lugar de honra entre os 6 bons reis de Judá. Interessante que a gente saiba que a gente não escolheu a família para nascer, não escolheu um contexto social aonde nós nascemos. Você pode ter nascido em uma família toda desregrada, você pode ter pais que não conseguiram conviver junto, pais que realmente abominaram ao Senhor, mas se nós tomarmos uma atitude, nós podemos mudar a história, vencer e o nome do Senhor ser glorificado. É interessante nós notarmos que mesmo com toda a controvérsia, mesmo com todos os problemas, mesmo com todos os percalços da vida do rei Acaz, no contexto da família e do convívio do rei Ezequias, ele optou em servir ao Senhor. Ele optou em tomar uma atitude diferente do seu pai, diferente da sua família, e dizer: nós vamos servir a Deus. Nós vamos restaurar o templo de Deus e nós vamos restaurar o culto ao Senhor e nós vamos adorar ao Deus verdadeiro, ao único e verdadeiro Deus. Isso é maravilhoso. Então não há desculpa. Tem pessoas que acabam se desculpando porque dizem: não, mas é uma maldição hereditária, é um problema hereditário. Meu pai separou, eu também separei, meu avô foi separado, meu avô foi envolvido com seitas satânicas ou com tantas outras coisas. Isso talvez queira impedir a tua continuidade. Eu quero dizer para você que o meu Deus, aleluia, Ele é poderoso para restaurar a vida do homem, para mudar a vida do homem e para dar um novo sentido à vida do homem, uma nova roupagem à vida do homem, para que ele viva uma vida abençoada, independente do seu passado. O nosso Deus, o Senhor dos Senhores, Ele é poderoso através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, para restaurar a nossa vida e nos dar o privilégio de viver uma vida abençoada e através disso abençoar a nossa família. A tua família é abençoada através de você. Ah, mas eu sou esposa, eu sou filho. A tua família é abençoada através de você. Aonde você chega, chega a bênção de Deus. Aonde você bota a mão, há sucesso, há prosperidade, há maravilhas de Deus acontecendo. Então confia no Senhor, descansa nele. A bênção do Senhor para a tua casa, para a tua família, está em você, está através de você. Que Deus te abençoe, que você possa desfrutar das maravilhas de Deus. Segunda parte da nossa lição vai falar sobre o filho, sobre a família de Ezequias, Manassés, que é a vergonha de Ezequias. O primeiro tópico diz: um filho longe do caminho certo. Numa linguagem bem popular, todos nós temos um calcanhar de Aquiles, todos nós temos um ponto fraco que procuramos esconder de todos e, se pudéssemos, esconderíamos até de Deus. E isso não é uma particularidade só minha ou sua. Grandes homens conviveram com suas debilidades e fraquezas a despeito de todas as vitórias que puderam alcançar.
Naamã, por exemplo, era um general sírio honrado por suas grandes vitórias. No entanto, era leproso e isso lhe atormentava a tal ponto que fez viajar para Israel em busca da cura para a sua doença. Ezequias também foi um grande rei, um homem honrado em sua nação, um homem de Deus. No entanto, ele tinha um filho por nome Manassés e este filho haveria de destruir tudo o que seu pai estava fazendo no reinado de Judá. Está aí, um filho longe do caminho certo. Ezequias havia conquistado sucesso na questão espiritual, o templo havia sido restaurado, o culto havia sido restaurado, a adoração a Deus havia sido colocada novamente, mas ele descuidou da sua família. Ele não teve sucesso em dirigir os passos do seu filho pelo caminho da salvação, pelo caminho que conduz ao céu. Quando se coloca, se coloca as coisas desta terra ou as coisas exteriores em primeiro lugar, as coisas interiores e particulares que são mais próximas acabam se deteriorando. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude eu e você como homens de Deus, você como mulher de Deus, você como servo do Senhor, a cuidar da sua família, a honrar a fé em Cristo Jesus e dizer, eu vou cuidar da minha casa e vou levá-los à presença de Deus. Quantos pais que não choram mais pelos seus filhos, quantos pais que não oram mais pela sua família, quantos pais que deixaram de buscar a Deus pelo futuro dos seus filhos. Eu aprendi desde criança que a gente tem que chorar cedo para se alegrar mais tarde. E tem muita gente se alegrando hoje com os seus filhos e esquecendo que depois no futuro poderão chorar amargamente. Se alegre hoje, mas chore também. Ore, busque o Senhor pelos seus filhos. Os momentos de oração que você vai tirar pelos seus filhos hoje resultarão em prosperidade no tempo de amanhã. Ore pelos seus filhos, abençoe a sua família e Deus te abençoará, haverá sucesso no seu lar. Teus filhos estarão na igreja, teus filhos estarão no reino de Deus, teus filhos terão uma vida abençoada diante da sociedade, serão prósperos, mas acima de tudo terão conhecimento do Deus vivo e verdadeiro e viverão uma vida para agradar a Deus. Que Deus abençoe. Segundo tópico, quando não se coloca a casa em ordem. Não podemos aceitar que Manassés tenha se tornado terrível de um dia para o outro. Ainda que Ezequias tenha alcançado sucesso no ministério, há indícios de que no lar ele tenha deixado a desejar. O fato de Deus o advertir por sua casa em ordem revela uma grande verdade. Sua família estava desordenada e seu lar estava carente do mesmo empenho que seu pai havia empregado na reforma espiritual do país para ser uma casa feliz. Mas, ao que parece, Ezequias não estava tão preocupado com o futuro da sua família. Não sabia ele que seu filho Manassés haveria de levar a nação ao fracasso total. Seu filho, gerado nos anos de acréscimo dado por Deus, haveria de oferecer sua prole, os netos de Ezequias, em sacrifício aos deuses pagãos e receber a alcunha de pior rei de Israel. Note bem, o sucesso da próxima geração depende de nós. Então busque a Deus, cuide da sua família, coloque em ordem, vele pelos seus, gaste tempo com os da sua casa, busque estar perto dos que tu ama, daqueles que você tem carinho e afeto e ama, para que eles sejam abençoados e no futuro venham dar alegria ao teu coração. Salomão vai dizer que o filho insensato é a tristeza da sua mãe, mas que o filho prudente é a alegria do seu pai. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe o nosso lar. Terceiro, priorize a sua família. Como somos tentados a cuidar da família dos outros e esquecer de nossa própria família. Isso porque temos uma facilidade de jogar pedras em quem está vivo e flores em quem está morto. Temos a tendência de atravessar o país para visitar quem está longe e não atravessamos a rua para cuidar de quem está perto. Nos esquecemos que os filhos são herança dos que o Senhor nos dá e que precisamos cuidar dessa herança com a diligência, amor e temor do Senhor. Precisamos olhar com mais atenção para os que são nossos, sem nos esquecer do mundo que carece da salvação. O fato de ganharmos milhares de almas para Cristo não substituirá a necessidade de gerar Cristo no coração dos nossos familiares. Achei linda essa escritura aqui.
Quando o irmão Rosalino Amorim escreveu, ele vai dizer que nós temos facilidade em jogar pedra em quem está vivo e dar flores para quem está morto. Nós temos facilidade de atravessar o país para visitar alguém e esquecemos de atravessar a rua para visitar alguém tão próximo que precisa de nós. Que Deus ajude a você a cuidar da sua família. Que Deus ajude a cada um de nós a priorizar a nossa família. Priorize o seu casamento. Priorize a sua família. Priorize os seus filhos. Aleluia. Aleluia, quantas que abrem mão de estar com a esposa para estar num jogo de futebol com amigos, para estar, é claro que tem que ter o jogo, tem que ter a alegria, tem que ter esse momento, tem que ter a roda dos amigos, mas priorize a sua família. Muitos que estão cuidando dos filhos e das famílias dos outros, mas não estão cuidando da sua própria família, e nós somos tentados todo dia a fazer isso, principalmente os pastores, a cuidar da família dos irmãos da igreja e não cuidar da nossa família. Que Deus ajude você, obreiro, você pastor, você líder de departamento, a cuidar da sua família, e você, irmão, irmã, cuide da sua família, priorize o seu lar. Deus te abençoará de maneira gloriosa e poderosa. Terceira parte da nossa lição: Deus quer ver nossa vida em ordem. Deus é um Deus de ordem. Desde a criação fica evidenciado que o nosso Deus é organizado e verdadeiro. Na lei que entrega ao seu povo temos inúmeros exemplos de como o Senhor desejava ver a ordem estabelecida no comportamento da nação, nas liturgias sagradas e até mesmo nas festas de celebração. Da mesma maneira, nós que pertencemos ao Senhor, precisamos estar em ordem e colocar a nossa casa em ordem para viver a maneira que agrade ao Eterno. O Deus que anteriormente enviou um anjo para vencer uma guerra que o rei Ezequias não conseguia vencer, não enviou o anjo para fazer com que o que o rei podia fazer, que era a educação do filho, que era a competência dele. É interessante, Deus deseja ver a nossa vida em ordem. Faça a tua parte, te envolva no reino, priorize o reino de Deus na tua família. Não priorize outras coisas, priorize a sua família, priorize o seu casamento, priorize o seu lar, e Deus vai te abençoar de maneira gloriosa. Deus, aqui o escritor escreveu que Deus enviou um anjo para matar 185 mil soldados do rei da Síria, para defender Ezequias e Israel, e Judá, melhor, do confronto que estava acontecendo, mas não mandou um anjo para catequizar o seu filho, para discipular o seu filho. Não, esse papel era o papel de Ezequias, o papel meu e seu, para com a nossa família, é discipular eles, é trazer eles para o contexto bíblico, cristocêntrico, verdadeiro, reto e de fidelidade a Deus. Faça isso. Deus quer ordem na sua casa. Tenho certeza que se nós cuidarmos da nossa família, Deus abençoará a nossa família. E nós veremos os filhos dos nossos filhos e até a quarta geração para a glória de Deus. Sabe o que é isso? Você viver até você ver a quarta geração, você ver os seus filhos, você ver os seus netos e você ver os seus bisnetos. Isso é a promessa de Deus para aquele que prioriza cuidar da sua família. 2. Valorizando os exemplos do passado. A Bíblia nos orienta sobre a responsabilidade e o cuidado que devemos ter com a nossa família. Tal responsabilidade vai além da alimentação e segurança. Ela exige dedicação, ensino, intercessão, exemplo, amor, perseverança e abnegação na grande comissão de levar nossos familiares a Cristo. Cada história que está registrada nas Sagradas Escrituras, seja de fracasso ou de sucesso, Deus fez questão que chegasse até nós para nos ensinar. Aprender com o erro dos outros é menos dolorido e pode evitar lágrimas de dor. O rei Ezequias foi um sucesso nas ruas de seu país, mas um fracasso nos cômodos da sua casa. Que Deus nos conceda a força que Deus deu para Ezequias em restaurar o culto ao Senhor, restaurar a nação de Judá, mas que Deus nos dê a mesma força para que nós venhamos cuidar da nossa família e que nós venhamos usar essa força em benefício do nosso lar, em benefício da nossa família, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Conclusão: a prática do autoexame e autoavaliação deve ser constante em nossas vidas.
que possamos cuidar da nossa família com temor de Deus, a ponto desse cuidado gerar um verdadeiro avivamento em nossos lares. Que a fé e a chama pentecostal que marca a nossa bandeira também seja a marca registrada da nossa descendência. Que a fé e o amor e a chama pentecostal, que a marca da nossa bandeira seja a marca dos nossos descendentes. Está aí essa lição abençoada para mim e para você, lembrando que mais do que tudo Deus deseja que eu e você venhamos colocar a nossa casa em ordem, venhamos viver uma vida pautada na vontade de Deus, pautada na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe, que eu e você venhamos priorizar a nossa família, que eu e você venhamos realmente aprender com os exemplos das Sagradas Escrituras, das famílias da Bíblia, para que a nossa família seja abençoada em todos os momentos. Deus vai mudar. Deus vai transformar, Deus vai restaurar, Deus vai operar milagres. Então somente creia no Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Deus vai te dar forças para você vencer e abençoar a tua família. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos agora, abençoando a vida deste ouvinte, abençoando, Senhor, a família dele. Ele tem sucesso em várias áreas, ele prospera em todos os caminhos, mas nós pedimos agora que o Senhor dê prosperidade na sua família, prosperidade no seu lar, prosperidade na sua casa, e que o teu nome venha a ser glorificado, da sabedoria, da entendimento, da graça, da firmeza, da equilíbrio espiritual, para que a família de cada um de nós seja abençoada e possamos ter sucesso no nosso lar e ver os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e até a 4ª geração para a glória do nome do Senhor. É o desejo do meu coração e eu abençoo a vida de cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Foi muito bom estar com você nesse trimestre. Foi muito bom estar com você estudando essa abençoada revista da Escola Bíblica. Aleluia, aprendendo com a família. Um novo tempo para a família, aprendendo com as famílias da Bíblia. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, protegido por Deus.